E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UERJ do ano de 2013 que fala o seguinte pra gente: dois balões idênticos são confeccionados com o mesmo material e apresentam volumes iguais. As massas de seus respectivos conteúdos, gás hélio e gás metano, também são iguais. Quando os balões são soltos, eles alcançam com temperaturas internas idênticas à mesma altura na atmosfera, admitindo-se o comportamento ideal para os dois gases. A razão entre a pressão no interior do balão contendo hélio e a do balão contendo metano é igual a quanto? E aí, você acha que, tudo é igual, então a razão vai dar 1. Não faz isso. Respira. Vem comigo que eu vou te explicar. Olha só, você precisa antes saber o número de mols que existe em cada uma das substâncias. Quando eu te falo de gás hélio, eu estou falando de um gás nobre, HE. Quando eu falo de metano, eu estou te falando de CH4. E aí, gente, esses elementos químicos eles têm massas atômicas diferentes, o que vai resultar em uma massa molar diferente. Para isso, aqui a gente teria, para o metano, a massa molar do metano vai ser a massa atômica do carbono mais a massa atômica do hidrogênio, ok? Vezes 4. E aí, por que 4? Porque a gente tem 4 hidrogênios, enquanto que a massa molar do hélio é a mesma da sua massa atômica. E aí a gente pode encontrar essas informações numa tabela periódica. Essa é a tabela periódica dada pela UERJ, tá bom? E aí, se você for observar, a massa atômica é dada aqui na informação de baixo. E ele fala pra gente que a massa atômica do hélio é 4. A do carbono é 12, a massa atômica. E a massa atômica do hidrogênio vai ser 1. Agora é só fazer os cálculos e ser feliz. Ó. A massa atômica do hélio, né? A massa molar do hélio é a mesma coisa que a massa atômica dele, que vai ser 4. A massa atômica do carbono é 12 e a do hidrogênio é 1. 1 vezes 4, 4. Então aqui a gente vai ter 16 de massa molar para o metano e 4 de massa molar para o hélio. As unidades são gramas por mol, beleza? A massa molar, então, do hélio é 4 gramas por mol e a massa molar do metano é 16 gramas por mol. Então, a gente vai fazer o seguinte. Agora que a gente encontrou essas massas molares, a gente pode encontrar uma relação entre o número de mols. A gente sabe que a massa do hélio tem que ser igual à massa do metano, porque ele fala na questão que a massa é igual. Aqui, ó, a massa dos seus respectivos conteúdos também são iguais. E o número de mols é dado por massa sobre massa molar. Eu posso pegar essa massa molar que está dividindo, passar para o lado esquerdo multiplicando. Então, a massa do gás vai depender do número de mols vezes a massa molar. Então, vamos lá. A massa do hélio vai ser dada pelo número de mols do hélio vezes a massa molar do hélio. E isso vai ser igual ao número de mols do metano vezes a massa molar do metano. Agora é só substituir. Vamos lá. Número de mols do hélio vai ter que ser vezes 4, que essa é a massa molar do hélio, igual a número de mols do metano vezes 16. Vou pegar esse 4 que está multiplicando e ele vai passar para o outro lado dividindo o 16. Então, você teria o seguinte, 16 divididos por 4, porque ele passou daqui para cá. 16 divididos por 4, gente, vai ser 4. Então, a gente tem que o número de mols de hélio é igual a 4 números de mol do metano, beleza? Então,
o número de mols do hélio é 4 vezes maior do que o de metano. Beleza? Então, agora que a gente calculou o número de mols, a gente consegue calcular a pressão de cada gás. E para isso a gente vai usar a equação de Clapeyron, que vai ser dada por P vezes V igual a N vezes R vezes T. Vamos calcular primeiro para o hélio. Para o hélio a gente vai ter a pressão do hélio. O volume do hélio vai ser, sei lá, V, que é o mesmo volume do metano. Então, eu vou pegar esse volume que está multiplicando, já passar para o outro lado dividindo. A gente vai ter N, que é o número de mols do hélio, vezes o R, vezes a temperatura do hélio, e isso tudo divididos pelo volume de hélio. Vamos fazer a mesma coisa para a pressão do metano, do CH4. Vai ser o número de mols do metano vezes a constante R, vezes a temperatura do metano, dividido pelo volume do metano. A gente quer saber a razão da pressão do hélio pela pressão do metano. Então, a gente quer a seguinte coisa, olha só, vou fazer uma divisãozinha aqui, ó, para a gente fazer esse cálculo final. A gente quer, ó, a razão do hélio sobre o metano. A pressão do hélio, gente, vai ser número de mols do hélio vezes o R vezes a temperatura do hélio sobre o volume do hélio, divididos, né, pelas coisas do metano. Número de mols do metano vezes o R vezes a temperatura do metano, divididos pelo volume do metano. Agora, eu vou continuar essa conta num outro quadro para a gente fazer ela com mais calma. Vamos lá, gente. Agora a gente precisa resolver essa divisão de frações aqui. Parece muito confusa, mas a gente vai organizar isso aqui bonitinho agora. Vou começar dividindo a fração. Para dividir a fração, você repete a primeira, ó, número de mols do hélio vezes R vezes temperatura do hélio sobre volume do hélio. E agora a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ser o volume do metano sobre N do metano vezes o R vezes a temperatura do metano. Você sabe que os volumes são iguais, então você pode cortar eles. A constante é igual também e a temperatura é igual também. Então, o que vai diferenciar essas pressões, né, a razão da pressão do hélio sobre a pressão do metano, vai ser o número de mols do hélio sobre o número de mols do metano. A gente sabe, a gente viu que o número de mols do hélio é 4 vezes do metano. Então, você vai escrever aqui, ó, que o número de mols do hélio é 4 vezes o número de mols do metano sobre o número de mols do metano. E aí a gente vai ver que, ó, que se a gente simplificar aqui, a gente vai encontrar um resultado igual a 4. Logo, o nosso resultado que a gente está procurando vai ser a letra C. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!